Eclesiastes capítulo 5, versículos de 1 a 5. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Hoje estamos meditando no capítulo 5 de Eclesiastes. A palavra do Senhor hoje nos dá advertência sobre alguns pontos de nossa vida cristã. O primeiro é que a gente deve apresentar uma adoração verdadeira a Deus. O segundo ponto é que a gente deve ter cuidado com a nossa boca, porque a nossa língua pode ser uma bênção, mas também pode trazer muitas coisas ruins para a nossa vida se não for usada de maneira apropriada. E o terceiro ponto é com relação aos votos que nós fazemos voluntariamente ao nosso Deus. Abordando o primeiro ponto, no versículo 1, a palavra diz: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. A palavra está nos dizendo que nós devemos ser cuidadosos e prestar atenção e ouvir atentamente a palavra do Senhor quando entrarmos em sua casa. Devemos ouvir com atenção, tendo a intenção de obedecer à palavra de Deus, porque a palavra diz que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, e sim fazedores da palavra de Deus. O versículo 2 continua dizendo: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. E ele diz o porquê que nós não devemos nos precipitar a falar com Deus e que nós devemos guardar o nosso coração. Ele diz, a palavra diz, porque Deus está nos céus e tu na terra. Nós devemos entender a soberania e a infinidade de nosso Deus, e nós devemos também entender as nossas limitações enquanto seres humanos. A palavra continua: portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque do muito falar provém palavras nécias, ou seja, palavras ignorantes. Aquele que muito fala perante Deus, ele corre o risco de falar palavras tolas.
Por isso que a palavra do Senhor nos diz para usar de poucas palavras quando estivermos diante de Deus. Até porque a palavra também nos diz que Deus conhece as nossas palavras até antes delas saírem de nossa boca. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa mente. É importante que durante uma oração nós possamos também ouvir a Deus. Uma oração não é somente falar, mas sim ouvir. Tirar os primeiros minutos de silêncio, em silêncio durante uma oração, para ouvir e sentir a presença do nosso Senhor. O terceiro ponto é com relação aos votos, com relação às, vamos dizer assim, promessas que nós fizemos voluntariamente ao Senhor. O versículo 4 diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e que não cumpras. Quando fizermos um voto ao Senhor, nós devemos honrar, porque Deus não se agrada daqueles que fazem votos e não os cumprem. Melhor é não votar do que votar, do que fazer alguma promessa ao Senhor, algum voto, e negligenciarmos esse voto. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por mais um dia de vida, muito obrigado por nossa saúde, muito obrigado pelo suprimento que o Senhor nos dá todos os dias, pela nossa casa, pelo nosso trabalho ou os nossos estudos. Muito obrigado pela Tua presença, ó Senhor, em nossa vida. Dai-nos a sensibilidade sempre de sentir a Tua presença. Dai-nos a vontade de nos deleitar na Tua palavra e cumprir os Teus mandamentos. Ajuda-nos, Pai, a cumprir todos os nossos votos. Ajuda-nos, Pai, a orar de forma apropriada, que seja agradável ao Teu coração. Ajuda-nos, Pai, a ser fiel à Tua palavra. Assim nós oramos, te pedindo e te agradecendo, no glorioso nome do Teu Filho Jesus. Amém.